Lucas capítulo 5 da palavra de Deus fala a respeito dos primeiros discípulos que Jesus contratou, que Jesus chamou para fazer parte do seu ministério, do seu chamado ministerial aqui na terra. E ele escolheu de uma forma muito interessante, muito inusitada, foi o tipo de escolha de Jesus, e aonde ele foi e o que ele fez, o teste que Jesus fez, para poder ver se os seus discípulos realmente... Foi o teste, é um convite na verdade, né, irmãos? A gente fala teste, mas é um convite. E eu quero falar a respeito de um texto chamado Pesca Maravilhosa. Amém? Vamos ver o que Deus tem para a nossa vida, falando de Pedro e dos discípulos aqui. Lucas 5 diz assim, ó: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, que é o Pedro, né? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede, ou, segundo a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundaram por causa da quantidade de peixe. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, dos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, Jesus. Amém, amados? Esse texto, irmãos, a gente podia fazer um grande seminário dele. Só desse texto, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Tem muitos ensinamentos. Eu até sugiro a você que depois que a gente acabar essa live, em outro momento, em outra situação, quem sabe, você leia novamente esse texto, porque são muitas as revelações, são muitos ensinos que o Espírito Santo revela nesses textos. E nós vamos falar alguns aqui, amados. Desde o comecinho, quando a multidão aperta para ouvir a palavra de Deus. Hoje não é diferente, irmãos. No livro de Miqueias tem um texto que haveria um tempo em que o povo teria fome e sede. Não fome de comida e nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Jesus, quando falava a respeito do final dos tempos, ele disse que como era na época de Noé, assim também seria quando ele estivesse prestes a voltar. E na época de Noé, o povo vivia em desordem, em caos, em anarquia. E hoje, não é hoje, faz muito tempo, irmãos, que nós já estamos vivendo isso. E nós somos a geração, sim, deste arrebatamento. Nós somos, sim, a geração bíblica para que se aconteça um dos maiores fatos da história. E o que a gente vê hoje, junto com muita anarquia, junto com muito caos, também o aumento de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Também o aumento de pessoas não apenas querendo ouvir a palavra, mas pessoas desejando conhecer mais,
desejando aprender mais de Deus, se aprofundar mais nas coisas espirituais. Haja vista você aqui, aleluia. A grande prova de que a multidão aperta, a multidão quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir a palavra do Senhor, é você estar aqui. Se você fosse se imaginar alguns anos atrás, e não vou muito longe não, quem sabe às vezes alguns meses atrás, alguma época atrás, você não se veria ouvindo um pastor falar, uma mensagem bíblica, ainda mais uma hora dessa. Mas você está aqui, isso é um sinal, você está apertando, você está desejando, nós estamos querendo a palavra de Deus, nós estamos desejosos por ouvir a orientação do Pai, porque só Ele para nos trazer salvação, só Ele para nos livrar deste mundo caótico, deste mundo terrível que estamos vivendo agora. E lá naquela época, já a multidão queria ouvir a palavra de Deus. E como ele estava na praia, o povo comprimindo, apertando, ele olha 2 barcos, ele então pede os barcos emprestados e afasta um pouquinho do lago, afasta um pouquinho, e o pessoal não podia entrar na água para ouvi-lo, o pessoal ficava de longe na praia e ele ficava ali no barco, falando a respeito das coisas de Deus, conversando a respeito do reino, ensinando, e o povo ficava com ele, porque era bom ouvir a voz de Jesus, assim como é bom hoje, aleluia. A gente fica um dia sequer sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir Jesus falar, e este Jesus é o mesmo, é lema da nossa igreja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 13:8 de Hebreus fala isso, amém, amados? E aqui Jesus então agora, ele se afasta, ele começa a falar, ele fala para a multidão, né? Ele conversa com a multidão, e depois que ele acaba, depois que ele termina de falar, ele havia emprestado o barco, certo? Ele viu os barcos, viu que os pescadores, o detalhe da palavra, né? A palavra é maravilhosa, que os pescadores estavam lavando as redes, ou seja, tinham acabado a pescaria. Já tinha acabado o seu serviço, tinha acabado de pescar. E aconteceu que Jesus pede emprestado, eles emprestam de bom grado, pede emprestado o barco, eles emprestam, e aí Jesus não ia deixar eles na mão. Jesus, vendo a disposição deles, se eles emprestaram, ó a palavra de revelação, de instrução de Deus aqui, irmãos, com muito temor de Deus eu falo isso. Se aquelas pessoas, eles emprestaram um barco para Jesus pregar o evangelho, eles tiveram um coração aberto para emprestar, para se doar, eles não teriam dificuldades de trabalhar para Jesus, de entregar a vida para Jesus. Naquele momento eles emprestaram para um desconhecido, eles fizeram algo de bom para uma pessoa que pediu. Jesus olha para eles e deve de imaginar, olha, essas pessoas são bons homens, eu pedi, eles me emprestaram, eu pedi, eles me deram, eles deram de coração, eles emprestaram, então são boas pessoas para serem meus discípulos, para que eu transforme a vida deles, e Jesus jamais ia deixar eles de mãos abanando. Jesus não fica devendo nada para ninguém, amados, aleluia, muito pelo contrário. Quando ele acaba de falar, ele vira para os pescadores e ele dá uma palavra, olha, vai mais fundo no mar, vai lá, lance a rede no lado mais fundo, lance a rede no mar mais profundo. Até os discípulos, Pedro contestou isso, porque Pedro era pescador, e você já deve ter ouvido essa história muitas vezes, mas aqui vai mais uma vez. Pedro sabia o que estava fazendo. Pedro já estava cansado, ia ser uma pescaria frustrada para ele, pescou a noite inteira, olha o relato dele. Eu pesquei a noite inteira, não pegamos nada. Quantas vezes, amados, nós não estamos vivendo assim? A nossa vida está frustrada, não tem resultado nenhum. A gente trabalha e não vê o fruto desse trabalho. Quanto mais a gente faz, menos a gente tem. É uma frustração. Pedro estava vivendo esse momento. Quem sabe você agora está vivendo esse momento no seu casamento, no trabalho, nas finanças. Você não vê, não tem sabor a vida, parece. Você vai lavar as redes mesmo porque não tem mais nada o que fazer. Acabou aquele dia ali, deu.
aquele dia não vai render mais nada. Mas Jesus apareceu, como ele tem aparecido nessas lives. E o que era frustração, Jesus transformou em grande vitória. Aquilo que era perda total, Jesus transformou em um ganho muito maravilhoso. Jamais Pedro esperava que aquela manhã seria daquele jeito. Jamais Pedro esperava que depois de uma pesca frustrada daquela, depois de um momento horrível daquele, ele não imaginava que a situação ia mudar do jeito que mudou. E eu quero lançar esta palavra sobre você. Profetizar em nome de Jesus, uma palavra de revelação de Deus para a tua vida. Quem sabe você pensou que o dia hoje seu ia acabar assim. Mas Jesus está aqui através dessas palavras. Acredite nisso. Esta palavra é para quem crê, meu irmão. Essa palavra é para quem acredita. Isso aqui não é mais uma palavra apenas. Se você crê, você verá a glória do Senhor. Pedro viu. Como é que ele viu? Porque ele creu. Quando ele disse, olha, eu pesquei a noite inteira, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu vivi, eu sei do que eu fiz, mas porque você manda, aleluia, porque o Senhor Jesus fala, diante da tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Quando nós fazemos pela fé, na palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, que é a Bíblia, coisas extraordinárias acontecem. Pedro teve que fazer a parte dele. Nenhum milagre, irmãos, nenhum milagre acontece, irmãos, sem a participação do ser humano. É Deus que opera, mas o ser humano precisa fazer algo. Nem que seja pedir, irmãos, mas é algo que tem que fazer. Nós dizemos que milagre é só aquilo que Deus pode fazer. É Ele que pode fazer, mas é em parceria com o homem, irmãos. Se Pedro não tivesse, foi o milagre, a pesca maravilhosa, a quantidade enorme de peixes que pegaram. Se Pedro não tivesse obedecido, não haveria esse milagre registrado na Bíblia. Se Pedro dissesse, eu não vou, eu não quero ir, estou cansado, não, manda outro. A bênção é ir para o outro. A bênção, não despreze a palavra do Senhor. Ainda que seja uma palavra simples, vai no bar, lança a rede novamente, faz aquilo que você sabe fazer, aleluia. Faz aquilo que você sabe fazer, mas agora debaixo da palavra do Mestre. Vai lá, vai mais profundo, avança um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais, é só mais um pouquinho, você já sabe fazer. Jesus não está pedindo nada que você não saiba fazer, não, Ele só está pedindo para você ter coragem, para você se esforçar um pouquinho mais, como Ele falou para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, tem bênção aí chegando, tem bênção liberada para você, mas tem que lançar a rede. Mas a rede já está lavada, eu já fiz hoje, deixa para amanhã, amanhã é outro dia. Amanhã Deus tem outra pesca maravilhosa, amanhã Deus tem outra coisa para você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lance a tua rede. Eu não sei o que Deus pode ministrar na sua vida que seja o lançar esta rede. Às vezes uma oferta que Ele pede para você, um voto que Ele pede para você. Às vezes uma consagração é lançar a rede. Às vezes é você ir bater na porta daquele emprego, é você fazer a inscrição de uma faculdade, a inscrição para um curso. Eu não sei o que pode ser lançar a rede. Às vezes lançar a rede pode ser fique quieto, se cale, não fale nada. Às vezes o lançar a rede pode ser faça o bem para aquela pessoa que está fazendo mal para você. Fale bem daquela pessoa que está falando mal. Ame aquela pessoa que te odeia. Irmãos, aqui o leque se abre, mas lance a sua rede. Você pode fazer. Jesus não vai pedir nada para você que você não sabe. Agora, esforço Ele vai pedir sim. Lance a rede. Se esforce um pouquinho mais. Vai lá no mar alto. E por mais que seja contrário aos teus pensamentos, aos teus ideais, é por isso que nós temos que mudar constantemente, irmãos. Transformar a nossa mente para andarmos na vontade do Senhor. Tem pesca maravilhosa chegando. Tem uma vida abundante esperando, pronto para você. Amém?
E hoje é o dia de você lançar a rede. Hoje é o momento de você ver as coisas se transformarem. Aqueles discípulos ficaram espantados. E a bênção foi tanta que eles repartiram a bênção para outras pessoas. Vai mais uma aqui em nome de Jesus, que eu não vou perder essa. Amém? A bênção, irmãos, eu profetizo na sua vida, ela vai vir de uma forma tão grandiosa que você vai poder repartir com muitas pessoas. Você que já reparte, você que já tem o coração aberto para isso, pode esperar no Senhor. E se você não é muito acostumado a repartir, comece. Comece a repartir, comece a abençoar vidas, porque a bênção virá e vai ser tanta bênção, tanta vitória, que você vai ter que repartir com outras pessoas. Você crê nisso? Dá um joia aí. É para quem crê, irmão. A bênção, a palavra é para quem acredita, irmãos. Amém? É Jesus falando, é a história bíblica aqui na história de Pedro, uma pesca maravilhosa. O que Pedro fez? O que Pedro tinha que eu não tenho para ter uma bênção como aquela? Vamos lá? Pedro era um trabalhador, você trabalha. Pedro estava ali se esforçando, tinha trabalhado a noite inteira, tinha feito o papel dele, assim como nós fazemos. Agora Pedro deixou as ideias dele e resolveu ouvir completamente a oração do mestre, a orientação do pai. Faça isso e a bênção virá de qualquer maneira. A bênção hoje para nós, a direção para nós é: lance as tuas redes ao mar alto. Se esforce um pouquinho mais. Faça aquilo que você já sabe fazer. Jesus não vai te pedir algo espalhafatoso, algo... Não agora, aleluia. Pode até pedir, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele faz o que quiser com a nossa vida. Mas a direção para a sua vida hoje é: esforça-te, lance a tua rede. E uma pesca maravilhosa, uma bênção virá. E vai haver espanto. Todos eles ficaram espantados. Todos eles ficaram boca aberta com o que aconteceu. Em nome de Jesus eu creio nisso. Eu creio que através das nossas vidas, outras pessoas vão olhar para nós e vão dizer: puxa, louvado seja Deus pela sua vida. Amém, queridos? Não temas, não tenha medo. E através do que acontecer com você, você vai ganhar vidas para Jesus, como Pedro. A partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Ou seja, você vai ganhar almas para Jesus através do seu testemunho, através da sua vida, da sua história. Outras pessoas virão até Cristo. Amém, amados? É a isca, é ou não é? É a isca, né? A isca para nós atrairmos para Jesus, eles têm que ver em nós uma vida abençoada. E quem sabe não, a nossa vida de prosperidade, de saúde, de alegria, a nossa vida de vida abundante vai ser a grande isca para os teus amigos, para os teus vizinhos, para os teus familiares virem para Cristo, porque eles vão dizer: eu quero aquilo também, eu quero ser abençoado como Ele está sendo. Como é que faz? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia! Eu entreguei a minha casa, eu entreguei tudo para Cristo e é por isso que eu tenho uma vida transformada. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta orientação, por esta palavra, Pai. Que sejamos como Pedro, que tenhamos, meu Deus, a fé de lançarmos as nossas redes e de esperarmos uma pesca maravilhosa. Segundo a Tua ordem, nós queremos lançar as redes, meu Deus. Segundo a Tua ordem, nós queremos fazer aquilo que sabemos, agora confiando na Tua palavra e debaixo da Tua palavra. Meu Deus, oriente este filho e esta filha, Pai, para que a Tua unção chegue, para que o Teu milagre aconteça, em nome de Jesus. Dê sabedoria, meu Pai, para que Teus filhos entendam qual é a rede que eles têm que lançar, de que forma, meu Deus, eles têm que lançar isso, em nome de Jesus. E esforça os Teus filhos, meu Pai, dá esforço para eles, multiplica o vigor, para que eles possam ir ao mais fundo, se esforçar mais para ver este grande milagre, esta grande unção. E quando chegar, meu Deus, que sejamos ganhadores de almas para Ti, que outras pessoas venham para Ti através da nossa história, através da nossa vida contigo. Em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu abençoo estas vidas e Te dou graças. Amém, Jesus. Deus te abençoe, guarde esta palavra no teu coração, releia a palavra, para que você possa ter outras revelações
do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia. Se você puder, compartilhe esta palavra. Tem tantas outras pessoas que precisam se esforçar mais, que precisam fazer aquilo que sabem. Está nas mãos dela o milagre e a vitória. Que Deus te abençoe e até quarta-feira para mais um momento de oração e de palavra. Senhor, obrigado, nos deu uma noite abençoada, nos deu uma noite tranquila de sono renovador das nossas energias, meu Deus. E uma terça-feira próspera, produtiva e abençoada. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém, Jesus.